Olá, dentista, tudo bem? Olha só, esses dias aconteceu uma coisa bastante engraçada e também bastante preocupante. Eu estava numa recepção de uma clínica odontológica, eu estava prestes a iniciar uma reunião com o cliente, então eu estava aguardando o horário da nossa reunião, estava na recepção dele, e estávamos só eu, uma senhora com um filho adolescente. E em um determinado momento, essa paciente, essa senhora, ela começou a reclamar com o filho dela sobre o atraso da consulta. Ela estava visivelmente irritada, né? E ela chegou para o filho dela e falou: Filho, vamos embora, porque eu acho que é uma falta de respeito isso. Então, ficou claro para mim que o atraso da consulta era relativamente considerável, porque ela estava realmente bastante irritada. Então, se fosse um atraso pequeno, talvez ela não teria esse comportamento, mas ela estava visivelmente chateada, nervosa, irritada por conta do atraso, né? Então, ela fez até menção de ir embora por conta dessa falta de pontualidade do dentista, né? Porém, ela permaneceu por mais alguns minutos na recepção, até que o dentista veio, né, receber ela e levou ela até a consulta. A consulta era para o filho dela, né? E o engraçado foi que, apesar de todo o descontentamento dessa paciente, né, dessa senhora, no momento que o dentista chegou na recepção e cumprimentou ela, parece que nada tinha acontecido, né? Ela cumprimentou toda sorridente, toda simpática. Então, quer dizer, em nenhum momento lá na recepção ela fez menção à insatisfação dela, tá? Por que que eu estou gravando esse vídeo, dentista? Para deixar bem claro para você que, na grande maioria das vezes, o paciente ele não externa para você, ele não fala para você da insatisfação, por qualquer erro, por qualquer problema que esteja acontecendo, tanto em relação ao atraso nas consultas, tanto em relação ao procedimento em si, às vezes até em relação ao resultado final do tratamento, né? Ele muitas vezes não fala isso para você, mas com certeza ele deixa isso claro para outras pessoas, como foi esse caso que eu estou relatando. Eu estava na recepção e eu ouvi e presenciei a insatisfação desse paciente. Essa situação é muito perigosa para você, porque se o paciente não fala para você, né, porém ele fala para outros, isso contamina outras pessoas, né? E quando ele não deixa claro para você a insatisfação, para você parece que está tudo bem, né? Ele não deixa claro, então ele não dá sinais, pelo menos para você, que algo precisa melhorar. Porque quando ele deixa claro para o dentista, para o fornecedor, para o prestador de serviço dele, a insatisfação, isso é positivo porque ele lhe dá a chance de corrigir os erros. Mas nesse caso, não, muito provavelmente não, né? Não, doutor, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ele estava insatisfeito. Então, o fato dele não falar para você não significa que está tudo bem, né? Ele pode não falar para você, mas haverá sinais. Então, dentista, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Haverá sinais de que ele não está insatisfeito. Por exemplo, quando é que a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada? Quando o paciente, por exemplo, começa a atrasar nas consultas. Ele chega atrasado às consultas. Esse é um sinal. Um outro sinal, ele começa a faltar às consultas, né? Ele confirma que vai, mas no dia ele não comparece. Então, esse é um segundo sinal de que ele pode estar insatisfeito com o atendimento ou com o tratamento. Um terceiro sinal, ele começa a atrasar os pagamentos, ou seja, ele passa a ficar inadimplente. O paciente, quando ele está satisfeito, ele procura cumprir com os seus deveres, com os seus compromissos. E o inverso é verdadeiro. Então, esse é um terceiro sinal. Ele passa a atrasar os pagamentos, ele passa a ficar inadimplente, tá? Um quarto sinal que a gente precisa observar, ele deixa de colaborar com o tratamento. Ou seja, ao longo do tratamento, com certeza, você passa para ele alguns procedimentos que ele precisa fazer para colaborar com o tratamento. Ele deixa de fazer isso. Por quê? Porque ele deixa de ficar engajado com o tratamento por conta da insatisfação. Então, pelo menos esses quatro sinais
você precisa monitorar e prestar muita atenção, porque isso pode ser um sinal sério de que ele está insatisfeito. Então, o que que eu posso falar para você, dentista? Procure monitorar isso. A cada contato que você tenha com o paciente, a cada sessão, converse com ele antes, tá? Pergunte para ele se está tudo bem, pergunte para ele se tem algo que você precisa melhorar em relação ao tratamento, em relação ao atendimento, tá? Eu acho que é importante você baixar a guarda, é importante você ter essa preocupação e essa humildade de perguntar para o seu paciente se ele está satisfeito, se tem alguma coisa que não está correndo do jeito que ele quer, se tem alguma coisa que você precisa melhorar. Porque dando essa abertura, ele vai falar para você, ele vai externar a insatisfação caso ele esteja insatisfeito. Agora, se você não der essa abertura, dificilmente ele vai falar para você, tá? Por muitas razões, né? Ele não vai externar insatisfação porque ele pode ficar constrangido, né? Ele pode não falar porque ele acredita que isso pode impactar na relação entre vocês dois a partir daquele momento. Ele pode não falar porque ele acredita que você não vai tomar nenhum tipo de decisão ou nenhum tipo de atitude que possa melhorar a partir daquele momento, tá? Então, existem motivos para ele não falar. Agora, se você pergunta, né, se você de alguma forma dá oportunidade, aí provavelmente ele vai externar. E aí sim você vai ter condição de identificar onde você ou sua equipe está errando, né? E a partir daí melhorar esse atendimento para não perder esse paciente. Porque o paciente insatisfeito, ele pode até concluir o tratamento, mas dificilmente ele vai voltar, né? E o paciente insatisfeito, além de não retornar, que isso significa um prejuízo futuro para você, ele deixa de indicar pacientes. E o pior, ele começa a falar mal de você para os contatos dele. Então, quer dizer, ele começa a queimar o teu filme, né? Ele começa a comprometer a captação e a atração de novos pacientes. Então, dentista, tome muito cuidado com isso, tá? Incentive o paciente a falar, a demonstrar a sua insatisfação, a mostrar aonde você está errando, porque assim você consegue desenvolver um melhor trabalho e um melhor relacionamento com esse paciente.